No começo não havia nada. O universo consistia em um grande oceano caótico. E Benben surgiu em meio a esse caos primordial. Benben era um enorme monte piramidal. Havia uma flor de lótus com Benben, e isso, quando floresceu, trouxe o deus Ra para o mundo, e a luz veio com ele, Ra. Por si mesmo gerou as primeiras gerações de deuses, Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa do reinado. Nasceram. O universo foi desembrulhado por uma vasta massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Ra se sentiu aflito, depois de perceber que seus filhos estavam demorando muito para voltar, e temendo nunca mais vê-los. Ele enviou seu melhor mensageiro para encontrá-los. Shu e Tefnut voltaram sãos e salvos. E a alegria de Ra era tão imensa que os seres humanos nasceram de suas lágrimas. Depois de devolver seus filhos gerados por sua vez Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu, e assim o céu e a terra foram criados. O grande deus Ra soberanamente governou o poder do universo. E ele recebeu o título de primeiro faraó. O deus presenteou o Egito com vários animais sagrados, como o boi e o leão. Mas sua maior oferta foi a criação do rio Nilo. Ao redor de suas costas, os homens edificariam uma civilização glorificando os deuses. Mas Ra teve uma premonição, que seus netos dariam à luz uma nova geração de deuses. Quem acabaria com seu reinado? E então, o grande Deus proibiu o céu e a terra de ter filhos, qualquer que seja. Mas Knut e Geb desobedeceram e deram origem a uma poderosa prole, Isis, Nephte, Seth e Osíris. Eles destronaram Ra, e Osíris começaram a reinar sobre o mundo. Mas o trono dos novos deuses não estava seguro, porque seu irmão Seth estava ansioso para tomar todo o poder para si. E assim começou a saga dos deuses egípcios. Depois de depositar o deus Ra, a divindade que deu origem ao mundo egípcio, Osíris se tornou o novo deus do universo. O novo deus supremo tomou a deusa Isis como sua esposa. E começou um reinado de grande prosperidade. Osíris trouxe civilização para homens que até aquele ponto viveu bastante primitivamente. O deus ensinou-lhes agricultura, tecelagem e como fazer pão. Além disso, ele decretou o uso de leis que dariam ordem ao caos. A civilização egípcia começou a florescer sob o reinado do deus benevolente Osíris. No entanto, Osíris tinha um irmão poderoso e ambicioso, Seth. Seu reino ficava no deserto árido ao redor do Egito. E então ele estava com ciúmes de seu irmão, que tinha um reino fértil e próspero. Osíris teve um caso com Nephthys, a esposa de Seth, e Anubis, o deus dos mortos, emergiu desta união. Irritado com a traição de seu irmão, Seth preparou sua vingança. O deus das terras secas e personificação do mal convidou Osíris para um grande banquete em sua homenagem. Durante a festa, Seth presenteou os convidados com um lindo caixão e disse que o ofereceria àquele que se encaixasse perfeitamente. Osíris decidiu tentar e imediatamente após se estabelecer, Seth fechou o caixão prendendo o deus. O deus do mal jogou o caixão no Nilo, afogando o deus supremo. Isis chorou profundamente depois de perder seu amado marido. E essas lágrimas derramaram no rio Nilo, dando origem às suas inundações tradicionais. A deusa e sua irmã Néfis procuraram o corpo de Osíris. E Isis, depois de encontrá-lo, tentei esconder, mas Seth viu mesmo assim e quebrou em 42 pedaços. Espalhando-os por todo o Egito, Isis, com a ajuda de Anubis, conseguiu recuperar as peças e, sob a orientação do deus dos mortos, ela mumificou Osíris. Usando seus poderes divinos, a deusa foi capaz de ressuscitar seu amor. Mas Osíris agora reinaria sobre o mundo dos mortos. Depois de voltar à vida, Osíris teve um filho com Isis. Seu nome era Horus, e ele jurou que derrotaria Seth, o usurpador do trono que era dele por direito. Seth, o deus da destruição,
tinha assassinado Osíris, o deus que reinou supremo na mitologia egípcia. Seth tomou o trono de seu irmão para si e desencadeou seu reinado de terror. No entanto, Osíris gerou um ar junto com a deusa Ísis. Seu nome era Horus. Este era um deus falcão, cuja profecia dizia que ele reinaria sobre os céus e traria a luz de volta ao Egito, terminando a escuridão trazida pelo conjunto. Ora, se já é adulto, decidiu reivindicar seu trono, ao Egito, terminando a escuridão trazida pelo conjunto. A contenção é julgada pelos deuses. Enquanto o tribunal presidido pelo deus Sol-Ra, usurpado por seu tio, decidiu quem seria digno de sentar no trono. Uma série de confrontos entre Sete e Horus havia começado. Conjunto tinha a simpatia de Ra, já que o usurpador protegeu o deus Sol da serpente Apótis. Enquanto este último cruzou os céus, Seth propôs um desafio a Horus. Ambos teriam que se transformar em hipopótamos e deve ser submerso por 3 meses. Horus confiou em sua mãe, a deusa Ísis, para tirar vantagem da vulnerabilidade de Seth para matá-lo. A deusa sentiu simpatia por Seth e não pôde matá-lo. Essa traição da vulnerabilidade de Seth para matá-lo, que então atacou sua mãe, cortando a cabeça dela. O deus Thoth, a divindade do conhecimento, salvou a deusa substituindo a cabeça decepada por uma cabeça de vaca. O confronto entre Saturno e Horus continuou, seus muitos anos lutando no deserto. Conjunto conseguiu arrancar os olhos de Horus, devido à ajuda de Hathor, a deusa do muitos anos lutando no deserto. Horus teve sua visão restaurada. A corte dos deuses exigiu uma reconciliação entre Saturno e Horus. O deus do mal, fingindo ser benevolente, convidou Horus para um banquete em seu palácio. Durante a noite, Seth tentou abusar de seu sobrinho, tornando-o indigno do trono. No entanto, Horácio conseguiu se defender e evitou que a semente venenosa dos deuses. Horus decidiu se vingar. Horácio, e com a ajuda da deusa Ísis, o deus colocou sua semente divina em folhas de alface, que foram então oferecidos para definir pela deusa Ísis. O deus do Barão Deserta comeu a alface contaminada, que foram então envenenado. Seth começou a se deteriorar na frente de todos, e um disco dourado emergiu em sua testa. Thoth pegou o disco brilhante e o enraizou em sua própria cabeça. Seth foi humilhado, e foi quando, depois de 80 anos, a corte concedeu a Horácio o trono que era dele por direito. Ísis não poderia estar mais orgulhoso de ver seu filho, com Osíris assumindo o trono do pai. O destino de Seth era viajar com Ra, o sol deus dos céus, com Osíris assumindo, e seus gritos enfurecidos podiam ser ouvidos com trovões. E assim começou o reinado de Horus sobre o Egito. E todos os faraós que um dia reinaram sobre o Egito estavam entre seus descendentes. Ra é o deus Sol na mitologia egípcia. Este deus é geralmente retratado como um ser com o corpo de um homem e uma cabeça de falcão. O disco solar está sobre sua cabeça. Ele tinha sido um dia o maior de todos os deuses, de falcão, mas o tempo o desgastou sobre sua cabeça, e se achou muito velho. Ele decidiu abrir mão do poder e ir para os céus. Mas o tempo este deus é uma das figuras mais reverenciadas da mitologia egípcia. Como o deus Sol, um de seus deveres era afastar a escuridão. E para realizar seu trabalho, o deus cruzou os céus em seu Sunboat, iluminando o mundo inteiro. Mas quando o crepúsculo veio, ele e seu navio mergulharam nas águas do mar em direção ao mundo inteiro. Lá, ele teria que navegar pelo mundo escuro e cruzar os 12 portões. Ele e seu navio mergulharam nas águas do mar, que seriam as 12 regiões do submundo. Ele teria que navegar pelo mundo escuro. Ra levou uma hora para passar por cada portão. Osíris estava em um deles. O senhor do submundo, quem Ra sempre visitava para prestar seus respeitos. Mas antes de deixar a escuridão do submundo, o deus foi atacado pela cobra terrível. Um Pufos, esta força do caos, tentou destruir o vaso do deus. E a cada dia a serpente parecia mais perto de realizar seu desejo. Apófis uma vez conseguiu engolir o Sunboat, acabando com a luz do sol pela manhã. Mas a serpente falhou em segurar o deus em seu estômago e o regurgitou. Este evento foi marcado como um eclipse solar. No entanto, destruir o barco de Ra tornou-se mais difícil. Este evento foi marcado como um Desde então sentou-se o deus da destruição depois de perder a disputa do trono supremo por Horus. Foi condenado a navegar com Ra pelos céus. Depois de perder a disputa, ele ajudou o deus Sol supremo por Horus, defendendo seu vaso contra a terrível serpente.
derrotando-o várias vezes, tornando a jornada do submundo de Ra mais segura. O deus Ra era uma figura adoradora em todo o Egito, mas esse deus era especialmente adorado na cidade de Heliópolis. O prestígio do deus era tão vasto que outras tradições das religiões egípcias da antiguidade fundiu a representação do deus junto com a maior figura de seus próprios panteões. Por exemplo, as figuras dos deuses supremos, Amon e Atum, também eram conhecidos como Amon-Ra e Atum-Ra. O nome do deus foi usado por muitos faraós. Ramsés, como um exemplo bem conhecido, seu nome significa filho de Ra ou filho de Sol. E assim, o faraó fortaleceria sua divindade diante de seus súditos, Ra, ou filho de Sol. Anubis, o deus com um jackal head, é uma divindade da mitologia egípcia conectada à vida após a morte. O deus é uma das divindades egípcias mais antigas e, portanto, seu papel mudou com o passar dos séculos. Anubis já era considerada a principal divindade ligada à morte. Portanto, Deus do seu papel mudou com o passar dos séculos. Mas esse séculos. papel foi transferido para o deus de Ciro. O deus Chacal também era considerado o deus do embalsamamento e mumificações em direitos funerários. Era comum ver um padre usando uma máscara de chacal durante o processo de mumificação e mumificações em direitos funerários. O deus também era considerado o protetor de tumbas e cemitérios, portanto, protegendo os corpos daqueles que foram para o submundo. Anubis é o filho da deusa Neptas, esposa de Seth, mas seu filho não nasceu da união com o marido. Desde que Neptas foi disfarçado como a deusa Ísis, e então ela se misturou com Osíris. Sentou-se chegando a um acordo com aquele ato de deslealdade conspirado contra Osíris, matando-o e espalhando partes de seu corpo por todo o Egito. Depois que o Ísis reuniu todas as partes, Anubis ajudou a deusa durante o ritual fúnebre do deus. Então Anubis transformou o corpo de Osíris na primeira múmia. Todas as partes. Anubis tornou-se a divindade que levou o espírito dos mortos para o submundo, onde os mortos seriam julgados por um tribunal presidido por Anubis. Que levou o espírito dos mortos. O deus colocou o coração falecido na escala de Osíris e a pena da verdade do outro lado. Se o coração fosse mais pesado que a pena, indicava que estava cheio de maldade. Ele foi então entregue a Ahmed, uma criatura demoníaca conhecida como Devorador de Corações. Se a pena fosse mais pesada que o leve coração da alma dos justos e bons, Anubis levaria a pessoa para Osíris, e o falecido entrou em vida após a morte dos justos e bons. No período do domínio grego sobre o Egito, o deus Anubis foi associado a Hermes, que na mitologia grega também é uma divindade que levou almas para o submundo. O deus Anubis foi associado Esta associação deu origem a uma divindade chamada Permanubis, também é uma divindade que se tornou popular durante o período do domínio romano. Anubis é certamente uma das divindades mais populares da mitologia egípcia, o deus responsável por levar almas para a vida após a morte. Uma das divindades mais populares da mitologia egípcia. Bastet é a deusa dos gatos na mitologia egípcia. Retratado como tendo o corpo de uma mulher com a cabeça de um gato, os egípcios dedicaram grandes honras aos gatos. Eles eram considerados animais sagrados. Os felinos tiveram um papel significativo no mundo egípcio desde... Graças a eles, sua comida estava a salvo de infestações de roedores. Também gatos poderiam assustar cobras venenosas traiçoeiras. Graças a eles, sua comida estava a salvo de infestações de roedores. Bastet é uma deusa associada ao sol, e por causa disso, a deusa seguiu Ra durante o dia em seu barco solar, cruzando os céus. À noite, a deusa se transformou em um gato. E atencioso, a deusa protegeu o mundo contra a terrível serpente Apótis. A deusa era adorada em todo o Egito. Fazer mal a qualquer gato foi um terrível sacrilégio. O autor de tal ato violento poderia ser punido com a morte. Gatos eram vistos como membros da família. De acordo com alguns relatórios, sempre que uma casa foi incendiada, os gatos entraram na casa em chamas para ajudar seus residentes a escapar do incêndio. Às vezes esses gatos pareciam estar mortos nas chamas. Os gatos entraram na casa, mas eles voltaram à vida graças à deusa Bastente, às vezes enfatizando o ditado popular de um gato de 9 vidas. Por serem animais sagrados, os gatos foram mumificados. E o Egito tem cemitérios dedicados a essas múmias animais. De acordo com algumas versões, a deusa Bastet está ligada ao Sekhmet. No Egito tem cemitérios dedicados a deusa Leão. Essa deusa era violenta e sanguinária, mas foi domesticado, tornando-se uma deusa gata gentil e bebedora de leite.
Em outras versões, Bastet e Sekhmet eram irmãs e filhas de Ra. Mesmo após o fim da adoração dos deuses egípcios, Qets até hoje continua a olhar os homens de cima a baixo. Esperando ter sua divindade reconhecida novamente, Qets até hoje continua a olhar os homens de cima a baixo.